gente também já tem o Alex André por aqui. Muito bom dia, meninos. Quinta-feira começando e a gente começando logo, claro, com essa notícia aí da Vale, era o grande resultado, né, esperado dessa semana. E parece que os números realmente dividia, né? Tinha gente que estava acreditando que até poderia vir algo bom, mas tinha gente que já não estava esperando muita coisa boa depois, né, do relatório de produção que tinha sido divulgado. Na opinião de vocês, se trata apenas de um momento, realmente, é o ciclo, né, que a gente sempre costuma falar, né, de commodities? Bom dia, Marco. Bom dia, Alex. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Enfim, falando sobre esse resultado mesmo, Débora, não veio nenhuma grande surpresa, né? Como você falou muito bem, a relatório de produção trouxe essa proxy já, né, com chuvas, né, um custo maior do que esperado, tudo que você falou em relação ao resultado é aquilo que realmente aconteceu. Então, eu não vejo que o investidor deva, que a gente fala, né, de um termo, né, de pejorativo, panicar, né? Ou seja, o investidor ele fica muito assustado com o resultado de Vale. Acho que veio meio panicar dentro... vou adotar esse termo. Veio meio dentro do esperado, né? O investidor ele não vai se assustar falando, olha, que realmente veio uma coisa totalmente fora da curva. Não, veio ali, realmente já sabia que ia vir pior. Minério de ferro também, hoje subiu 0,5% lá em Dalian, mas a gente sabe que o minério de ferro já está em sendo $3 a tonelada, já vem caindo ao longo dos últimos meses. Essa retomada de China que fica um pouco controversa agora no começo do ano. A gente sabe que os estoques de minério de ferro na China, nas siderúrgicas, estão muito baixos, né? Independentemente se a China vai querer pisar no acelerador mais rápido ou não, uma hora ou outra esses estoques precisam ser repostos. O que aconteceu no primeiro trimestre, como você falou muito bem, temporada de chuvas, né? Então atrapalhou bastante, né? Então, ou seja, todo armazenamento, o custo subiu muito alto, já que as vendas, né, os estoques também prejudicaram, exportações também no sistema norte, né, lá no Maranhão. Então isso que é um ponto interessante. Já por outro lado, quando a gente olha um ponto importante, né, falando da empresa, alavancagem baixíssima, meia vez EBITDA, 0,5 vezes. Então a companhia é totalmente desalavancada, pagadora de dividendo, né, quando a gente olha o fluxo de caixa, né, o free cash flow yield muito forte. Então é uma companhia que entrega, que tem uma matéria-prima, né, o seu minério de ferro de alta qualidade. E eu nem falei também do níquel, do cobre, que é totalmente, né, uma visão ali, falando de médio e longo prazo, mas é vital para a eletrificação, né, ou seja, para a transformação energética, né? Então a Vale ela tem ativos únicos no mundo e não tem nenhuma outra grande mineradora que possui esses grandes ativos de alta qualidade que a Vale possui e é de extremamente importância em relação à companhia. Então eu vejo uma companhia sendo negociada a múltiplos muito baixos. Claro que o minério de ferro é o que prejudicou no resultado, mas quando a gente observa, né, principalmente, Débora, as opcionalidades que a Vale possui, né, a qualidade dos ativos, o preço em tela, né, e basicamente também o dividendo, né, um dividend player é muito importante, né, um cash call muito forte. Então a gente pode trazer aí Vale como top picks aí das principais corretoras e bancos do Brasil. Isso que eu tenho visto falando do resultado. Primeiro trimestre veio ruim, todo mundo sabe, mas todo mundo olhando para frente, Débora. Segundo, terceiro trimestre pode surpreender positivamente. Claro que depende de minério de ferro, que é a grande proxy, é uma empresa de commodity, como você falou, é ciclo, mas tem tudo mais constante, tende a ter dias melhores aí daqui para frente, Débora. Você acredita também, Marco Prado, em dias melhores aí para frente da Vale? Bom dia, Débora. Bom dia, Alex. Bom dia para quem está nos assistindo. Ontem a comemoração do jogo do Corinthians foi um pouquinho pesada e acabei acordando atrasado hoje fazendo um remoto daqui. Vocês estão me ouvindo, né? Tá ouvindo? Então, beleza, perfeito. Pessoal, já pode continuar falando, a gente está te ouvindo sim, eu vou só ajustar meu ponto aqui, mas está tudo tranquilo, Marco, pode continuar. Perfeito. É que quando não faço remoto não tenho muito esse hábito, mas vamos lá. Bom, eu acho que o reflexo da Vale ele começa a partir do lockdown do ano passado, né? A gente teve aí no final do ano passado a China tendo um fechamento parcial, de novo com aquela história de Covid, e a Vale vem, né? Realmente ali o papel vem sofrendo já há um tempo. A gente vê que a Vale essa semana, ela caiu praticamente todo dia, acompanhando justamente a cotação do minério de ferro lá fora. Agora, o que o Alex falou, eu concordo plenamente. Eu acho que o investidor ele vai começar a olhar a Vale daqui para frente, porque o balanço agora, ele já era esperado ruim, né? A gente já tinha uma projeção negativa. Só que a Vale está começando a atingir preços ali que não tem muito sentido o papel cair muito mais do que essa cotação nesse piso de R$70, né? Então, assim, eu acho que uma empresa sólida, um papel consistente, a gente sabe que está num momento da economia um pouco conturbada, um pouco complicado. Eu não vejo esse papel indo abaixo de R$65 num curto espaço de tempo. Então, é muito o perfil do investidor. Se o cara está comprando a Vale
para poder, a pessoa está comprando a Vale para poder pensar daqui no final do ano uma rentabilidade mais razoável, melhor do que se tem por aí, eu acho um pensamento prudente. Agora, vai para o giro da Vale, o cara que é um operador de mercado que tem uma carteira de ação que compra e venda, eu acho que é outro fundamento. Mas a Vale, daqui para frente, eu sou um grande entusiasta desse papel. Eu acho que meio que o fim da linha, esses preços de R$68, R$70. E vale lembrar que a Vale aí, há um tempo atrás, há um ano passado, ela trabalhou muito próximo a R$100, chegou a trabalhar acima de 100. É claro, a nossa cabeça cria memória em relação a preço, né? A gente sabe que os preços, a gente sempre tem aquela expectativa. Um dia um papel já bateu R$100, pode ser que bata de novo? Eu acredito que sim. Eu sou um comprador desse papel. Uhum. Inclusive, Marco, deixa eu só resgatar uma história com vocês aqui. De vez por outra aparece, inclusive, aqui no nosso chat. Acho que ontem até eu vi uma pergunta novamente sobre isso no nosso chat. Toda aquela crise, é claro que a gente sabe que houve, né, toda a questão da pandemia, isso afetou bastante demanda de minério de ferro lá na China principalmente. Mas antes de estourar guerra, por exemplo, de vir todos esses fatores que pesaram muito no mercado, a gente vinha falando muito de uma crise no setor imobiliário lá na China, né, e estourando com todo aquele caso lá da Evergrande e tal, e a sensação que dava era que esse assunto tinha meio que foi colocado ali debaixo do tapete, né, varreram a poeira ali para debaixo do tapete e o negócio foi meio que abafado por todos os outros fatores que pesaram muito mais. Na opinião de vocês, isso pode voltar a ser um calo, apesar nesse setor, inclusive, porque não foi um problema resolvido por lá, a gente sabe disso, né? Alex, assim, eu acho que a questão da crise do setor imobiliário da China, ela já vem no radar há 2 anos atrás já, né? A gente sabe que a bolha da crise, a dívida imobiliária da China, ela é muito maior que a do próprio subprime dos Estados Unidos, né? Mas como a gente sabe, a China tem uma forma diferente de lidar, né? Ontem eu estava vendo um relatório dos países mais ricos do mundo. Acho que a China tem 85 trilhões, o resto do mundo tem 83 trilhões, né? Só a China tem mais dinheiro que o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que a Vale, lógico, ela depende muito de China, né? Acho que depende muito de China, mas eu acho que a perspectiva global, ela também conta bastante. Então, a gente tem hoje, por exemplo, PIB nos Estados Unidos, o crescimento da economia mundial. A gente sabe que a economia, as projeções são menores, as expectativas são menores. Mas qualquer retomada, eu acho que um papel como a Vale, por exemplo, ele é o primeiro a sair na frente, né? E detalhe, a gente tem que ver assim, ele deve uma correção natural. Porque todo ativo, tanto dólar, Vale, Petrobras, qualquer Bitcoin, ele chega em um determinado momento, quando ele vai achatando, que ele vai caindo, naturalmente, perde o ímpeto do vendedor. Não tem muito sentido, né? Então, você tem 2 ações. Ou você compra e espera subir, ou não faz nada, né? Então, acho que a Vale está chegando nesse patamar, onde a pessoa, ela não vai vender, porque não tem o papel, ou não vai zerar, porque está num preço realmente baixo, né? Os resultados são ruins. Eu acho que agora, a economia, no próximo balanço, vindo um pouco mais positivo, só um pouco mais otimista, esse papel tem espaço para fazer uma correção bastante significativa. Essa é a minha visão. Uhum. Alex, você concorda? É a sua mesma linha aí de raciocínio ou não? Sim, acho que dá para entender muito bem essa linha de raciocínio, Marco, em relação à China, né? Eu vejo que tem outros catalisadores também que trouxeram, né, o cenário macro chinês para baixo. Acho que um grande ponto seria ali, inclusive, não só a questão do Covid, né, que inclusive o mercado já colocou isso como passado, mas em relação às condições econômicas, né? Se a gente vê um desafio do Xi Jinping para fazer um crescimento de 2 dígitos, né, que é justamente que traz uma demanda forte, né, para o minério de ferro, enfim, para todos os setores, né? E o minério de ferro, ele tem uma correlação grande com o setor de construção civil, né? A gente fala de aço, enfim, literalmente é um material usado na construção e um PIB ali, né, que corresponde a 1/3 do PIB chinês. Realmente, Débora, isso realmente não foi sanado completamente, mas de fato nós sabemos que esse problema, ele foi meio que, não vou dizer resolvido parcialmente, mas quando o Xi Jinping começou a flexibilizar, né, principalmente em relação a juros, né, a questão de financiamentos na China, trouxe ali um alívio para o setor momentâneo. A gente sabe que qualquer aperto, enfim, qualquer notícia negativa que pode postergar por um tempo maior que o mercado espera, isso pode voltar a ser
enfim, pode voltar a reacender no mercado. Mas eu não vejo no cenário base, Débora, acho que essa é a principal leitura, o cenário base hoje que isso pode trazer manchete no curto prazo. Acho que seria o contrário, acho que a China agora está preparada para crescer. É claro que esse ritmo ainda é meio dúbio, nós não sabemos ainda qual a velocidade, o momento, mas parece ali que a China é como se fosse um avião na pista ali pronto para decolar. A gente não sabe quando vai começar a acelerar, mas um ponto importante que sabemos que a sinalização deve ser positiva, né?